Olá pessoal, eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu finalmente venho falar com vocês sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, mais um daqueles livrinhos do meu projeto de literatura lusófona que deveria ter sido lá no mês de outubro, mas acabou sendo adiado e chegou dezembro e eu ainda nem terminei todos os livros que eu me prometi a ler. Mas eu terminei de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis nessa edição aqui que é do Clube de Literatura Clássica. Eu peguei ele bem baratinho, na verdade, acho que ele saiu por R$ 10 mais ou menos, e foi um preço bem bacana mesmo. E antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Devagando continue chegando a mais pessoas. E eu também lembro a vocês de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos do canal, que saem sempre às quartas e sextas. Falado tudo isso, vamos lá partir para o vídeo, partir falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu já falo logo para vocês que não esperem nenhuma opinião muito complexa e eu entrar em todos os detalhes do que é a escrita do Machado de Assis e todas as nuances e tudo que ele aborda dentro do livro, porque tanto não é a minha pretensão com tanto os vídeos do canal quanto com os livros que eu trago aqui para comentar com vocês, como também a minha experiência com a leitura de Machado de Assis é pouquíssima. Livro terminado mesmo de verdade do Machado de Assis, somente Memórias Póstumas de Brás Cubas, clássico da literatura nacional, e o Machado de Assis é conhecido por toda a sua genialidade. Eu poderia até já brincar com vocês de cara que esse livro aqui ele já é bem resumido através do seu título. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro de memórias do personagem Brás Cubas e com um detalhe interessante que é ele mesmo, depois de morto, que está narrando essa história pra gente. É um detalhe engraçado e que dá esse ar um pouco fantasioso ao livro do Machado de Assis, só que ele é um livro que ele se mantém muito pé no chão na maioria das vezes. Esse é um livro aquele que ele vai se passar no Rio de Janeiro, na época ali mais ou menos por volta de 1800, e o Brás Cubas, propriamente dito, ele é de uma família rica, abastada, então ele tem tudo ao alcance dele, ele foi um filho extremamente mimado quando criança, e basicamente não teve muitas dificuldades na vida, estudou fora, foi estudar na Europa, teve os seus amores ao longo da vida, e em relação a esses amores, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, mas dá para vocês entenderem um pouquinho. Bem como a presença de alguns outros personagens do Machado de Assis que são famosos de outros livros, como o próprio Quincas Borba. Não sei se o livro do Quincas Borba se chama Quincas Borba, mas vocês, quem conhece o Machado de Assis, ou pelo menos já ouviu falar da bibliografia do autor, sabe quem é ou já ouviu falar do Quincas Borba. Então é um personagem que também aparece aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E em relação à narrativa, eu não tenho tanto a falar do que é esse livro, porque ele é basicamente realmente um livro de memórias. A gente pega o personagem Brás Cubas, ele começa o livro narrando um pouquinho dos últimos momentos dele e depois faz o regresso todo lá para contar a história dele a partir da infância. E aí ao longo do livro nós vamos conhecendo o personagem, conhecendo as coisas que moldaram a vida dele, as coisas que moldaram o próprio caráter. E você pode esperar também que por ser um cara que tinha certa facilidade na vida para conseguir tudo o que tinha, ele não é exatamente o personagem mais perfeito, porque enfim, ele faz parte de uma família da alta sociedade do Rio de Janeiro, então ele tem a visão de algumas coisas que não é exatamente a visão mais ética, a visão mais correta, mas ainda assim nós vamos, de certa forma é um personagem, eu posso dizer assim, que surpreende por conta de suas atitudes. Não é o personagem mais correto que você vai ler na sua vida, não é o personagem mais ético, isso com certeza, e quem sabe o que acontece com o Brás Cubas, quem sabe as atitudes dele ao longo desse livro, sabe por que eu estou falando isso. Ele tem algumas atitudes bem, não vou dizer problemáticas, mas ele é a visão dele e como ele enxerga algumas coisas, como ele enxerga o papel dos outros indivíduos na vida dele, ao redor dele, é algo bem interessante. Eu posso dizer que o Brás Cubas ele é um personagem bastante egoísta. E mesmo que ele tenha, por exemplo, eu vou trazer o exemplo aqui dos amores da vida do Brás Cubas. E ele teve algumas mulheres, alguns amores ao longo da vida e por diversos motivos esses amores acabaram se afastando do redor dele. Ele teve pelo menos um grande amor que fez parte de forma mais presente da vida dele, mas não exatamente da melhor forma possível.
E eu trago aqui só uma pequena informação. O Brás Cubas, ele é aquele cara que tem tudo, que consegue tudo, mas que no fim da vida ele claramente não conquistou nada para a vida dele. Ele não vai deixar nenhum legado para a posteridade. É esse o Brás Cubas. Você entende por que esse personagem de certa forma termina sozinho? Só que é um personagem que incrivelmente instiga o leitor a querer conhecer um pouquinho mais dele. Eu já falei antes aqui nesse vídeo que ele não é o personagem mais perfeito e não é. Então, um personagem assim muitas vezes poderia até fazer você largar um livro. Mas acho que é aí que mora a genialidade do Machado de Assis, de escrever um personagem que está tão fora do espectro do que a gente costuma gostar dentro de um livro. E para mim, pelo menos, como uma primeira experiência, é algo que eu achei incrível, porque quem conhece aqui o canal e quem sabe do que eu costumo gostar nas narrativas que eu pego para ler, é como o autor pega os personagens dele e desenvolve dentro do livro. Muitas vezes, às vezes, o plano de fundo nem me importa tanto. Obviamente que o Machado de Assis ele faz um trabalho incrível de retratar a sociedade da época e os personagens secundários. Mas o que ele faz aqui com o Brás Cubas é um trabalho incrível, porque é aquele personagem que não é perfeito e você ama odiar esse personagem. E não acho nem que o Brás Cubas seja exatamente o personagem que você vai odiar, mas você vê claramente, tá lá impresso aqui nas palavras do Machado de Assis, o quanto esse personagem não é perfeito. Esse personagem não é um personagem exatamente para ser amado, mas você ainda assim admira, de certa forma até mesmo a cara de pau do personagem Brás Cubas. E eu acho que é aí que mora a genialidade do Machado de Assis. E ao mesmo tempo que é um livro relativamente simples. O fato de ser um livro clássico, um livro escrito há tanto tempo, um clássico da literatura brasileira. E aí eu digo para vocês, é um livro fácil de ser lido ou é um livro difícil de ser lido? Para mim, não foi um livro difícil de ser lido, mas não é exatamente o livro mais fácil do mundo, talvez até mesmo pelo estilo de escrita do Machado de Assis. Então, ao longo do livro, nós temos aqui várias notas de rodapés para a gente se situar com alguns termos, algumas palavras que o Machado de Assis usa, tanto para falar de questões da sociedade da época, como algumas palavras que hoje em dia não são mais usadas na língua portuguesa. Então, é interessante, por exemplo, as notas de rodapé nisso. Eu não sou tão fã de ler livros com notas de rodapé, eu acho que acaba tirando um pouquinho do foco. Tanto é que eu dificilmente leio nota de rodapé quando tem no livro, somente quando é necessário de verdade. E aqui tem páginas, por exemplo, em que as notas de rodapés nessa edição ocupam 30% da página, 40%, 50% da página. Para vocês terem ideia de como é um livro bem caprichado em relação à quantidade de notas de rodapés. Tem alguns momentos que o Machado de Assis, ele divaga um pouquinho. Aí eu quero trazer também uma outra questão, porque eu não sei se isso é característica da escrita do Machado de Assis, ou se ele foi mais genial ainda e desenvolveu um estilo novo para emular o que seria o Brás Cubas escrevendo a própria história de vida. Então a gente tem esses momentos em que o Brás Cubas ele está narrando a história da vida dele, a gente vai quase em todo momento através de uma linha do tempo bem linear de verdade, só que às vezes o personagem ele divaga. Então a gente, mesmo que sejam capítulos curtos e capítulos que passem voando, tem capítulos de, sei lá, 10 linhas. Mas tem capítulos que o personagem ele sai completamente do foco da narrativa que ele está contando pra gente e começa a divagar sobre um assunto aleatório que você às vezes nem vê chegando, como aconteceu algumas vezes ao longo dessa minha experiência. Então tem esses momentos que são de fato um pouquinho chatinhos, são alguns momentos mais filosóficos do personagem. E, enfim, eu acho que vocês entenderam mais ou menos. Só que é um livro, de fato, é um livro genial. E eu vou até atrás de saber se o estilo que eu vi aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele emula o que é o estilo do Machado de Assis, ou se é algo novo, ou até mesmo para o próprio autor. Inclusive, eu pretendo pegar, obviamente, outros livros dele, porque é algo que eu quero que faça mais parte da minha vida, então eu quero conhecer mais, claro, da genialidade do Machado de Assis. Mas fiquem sabendo que eu gostei muito da experiência que eu tive com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não é nada transformador na minha vida, mas é um livro sim que vai acrescentar e que abre portas para mim dentro da literatura clássica brasileira, que eu acho que está faltando oportunidade tanto de outras pessoas lerem, que não seja apenas na escola, num ambiente que às vezes não é tão familiar assim, tão motivador assim, conhecer o tipo de história que está escrita aqui, como ler por conta própria, ler porque quer ler e quer conhecer um pouco mais da história
da nossa literatura do nosso país. E é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho das minhas impressões. Quem já leu Memórias Póstumas tem algumas respostas aqui para as minhas inquisições, principalmente em relação ao estilo que o Machado de Assis adotou para narrar essa história. Deixa aqui nos comentários porque eu de verdade quero saber. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Leiam Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.